Então vamos lá. Primeiramente, os conceitos que nós aprendemos, ou quem está ouvindo agora pela primeira vez, precisa estar enraizado para a gente avançar e entender o porquê ter esse conhecimento, estudar a respeito desse assunto, né? Então, primeiro aqui, um conceito que a gente precisa entender, que o coração é o nosso espírito humano. E você, quando estiver lendo a sua Bíblia, você vai ver algumas passagens que cita assim, o homem interior é a mesma coisa. O coração humano, né? O espírito humano, o homem interior, está falando a mesma coisa. Agora, quando a Bíblia fala do coração, não é o órgão que bombeia o sangue. Amém? E eu me lembro que, numa ocasião, bem no início da minha caminhada, eu achava que, quando a Bíblia citava o coração do homem, né, espiritualmente falando, estava falando do órgão que bombeia o sangue. Eu pensava assim, como é que Deus vai habitar num lugar cheio de sangue? Como é que funciona isso, né? E perguntei a algumas pessoas, e eu, na verdade, não fui muito feliz, que a primeira pessoa que eu fiz essa pergunta foi para uma pessoa de biologia. Numa aula de biologia, pasme você, eu perguntei, professora, me tira uma dúvida. Eu já ouvi dizer que Deus habita no coração do homem, mas eu estou vendo aqui no livro que o coração ele bombeia o sangue, não está falando que Deus habita. Olha só. Aí ela falou assim, Marcelo, vamos fazer o seguinte, essa coisa espiritual, não vamos entrar nisso não. Vamos ficar só com a ciência. A função do coração é bombear o sangue, né? E aí eu perguntei, né, e isso era bem novo, tinha 13, 14 anos. E aí, em contato com a palavra, com pessoas que tinham mais experiência do que eu, passou alguma informação a respeito disso. Então, o ensenamento que eu recebi bem no início da minha caminhada é que espírito e alma é a mesma coisa. E eu fiquei, irmãos, eu cresci no Evangelho por muito tempo, guardando esse conhecimento, essa informação, que o espírito e a alma é a mesma coisa. E quando eu cheguei no Verbo da Vida, eu aprendi que o espírito é uma coisa e a alma é outra. E aí, irmãos, eu não sei você, talvez nessa questão você não tenha passado por isso, mas a minha cabeça entrou em parafuso. Como assim? Se eu sempre ouvi que espírito e alma é a mesma coisa. E a gente vai ver aqui na palavra a respeito desse assunto. Segundo conceito que a gente precisa aprender aqui, que alma, eu já até abri aqui, que espírito e alma não são as mesmas coisas, que alma é a mente do homem, é o psique, onde você se depara com os sentimentos e as emoções, essa é a alma. E o corpo é a parte visível do homem, a carcaça onde o seu espírito habita. Amém? E tem uma declaração que nós fazemos sempre, principalmente no rema, né? Quem está fazendo um rema ou já fez o rema, a gente sempre tem essa declaração nos modos, né? Eu sou espírito, tenho uma alma e habito no corpo. Você sempre ouviu isso aqui também, né? Eu sou espírito, tenho uma alma e habito no corpo. Que conceito maravilhoso a gente precisa saber e guardar, até porque, irmãos, a importância disso se faz necessário para aquilo que Deus tem feito e vai fazer na nossa vida. Amém? Vamos fazer essa declaração para a gente manter essa visão que nós fazemos aqui? Diga assim, eu sou espírito, tenho uma alma e habito no corpo.
Amém? Glória a Deus. E uma coisa interessante que, se você olhar para a ciência, existe um termo, uma colocação, que é muito interessante, que de imediato você percebe que, mesmo com a falta de entendimento, ele já deixa uma cola para a gente. Quando a pessoa morre, não é verdade? Morreu fulano. Qual o termo que é usado, que a ciência usa para identificar a pessoa ali? Ele fala, é o corpo do fulano, é o corpo do ciclano. Por que não falar que é o fulano que está ali? Mesmo sem o entendimento da palavra, eles já estão deixando uma cola para a gente. Porque sabe que o fulano não está mais naquele corpo, já foi embora. Olha só que interessante. A ciência, sem o conhecimento da palavra, já deixa um sinal para a gente. Que o homem não é essa carcaça. Quando a gente morrer, quando descer a sepultura, vai ficar lá. Mas o homem não é aquela carcaça que desceu a sepultura, que depois de um tempo vai virar pó. Tem alguma coisa ali. E por mais que a ciência até entre numa confusão aí, tenta explicar alguma coisa, ou não é muito claro a respeito desse conceito que a gente está falando aqui agora, você vê que essa nomenclatura fica claro, que o homem não é a carcaça. Tem alguma coisa ali. O corpo do fulano foi achado. O enterro, o sepultamento do corpo vai ser tal hora. Não é verdade? O corpo do fulano, o corpo do ciclano. Não é interessante isso? O homem sabe, mesmo sem um conhecimento claro a respeito da tríplice natureza humana, mas que o corpo ali não resume a natureza dele. Você está comigo? Você não morre ali, acabou a história do homem. Existe algo que vai acontecer depois da morte. Você está comigo? Você está entendendo a palavra? Agora, o que esses conceitos têm de importante nas nossas vidas? Por que eu preciso ter essas informações? Primeiro, irmãos, que Deus, ele é espírito. Amém? Quem sabia aqui que Deus, ele não tem um corpo como o nosso aqui? Deus, ele não tem um corpo. Deus, ele é espírito. E uma coisa importante que a gente precisa saber: Deus, ele comunica com quem? Com a nossa carne? Não. Deus se comunica com a nossa alma? Não. Deus se comunica com o nosso espírito, que é o seu eu verdadeiro. Amém? Eu lembro que o ministro fez uma ilustração, né, da tríplice natureza. Ele fez um círculo, eu até trazer aqui, mas não deu tempo. Ele fez um círculo, né? 3 círculos que ele fez, exatamente. Um círculo, a parte externa, representando o corpo do homem. Aí depois a parte central, ele representando a alma, que são as emoções, os sentimentos, o psique. E depois ele faz um terceiro círculo central, que é o espírito. E quando ele fala a respeito do homem interior, ele faz um círculo, um quarto círculo, pegando um pedacinho da alma e o pedacinho do espírito. Ou seja, o homem central. Por quê? Porque a alma, ela tem um contato direto com o nosso espírito. Né? O homem central, o homem interior, ele pega parte da alma e engloba todo o espírito do homem. Amém? Isso significa o quê? Quando ele faz essa ilustração, quando ele mostra essa ilustração, ele fala que a alma e o espírito, eles não são independentes, no sentido de que, se tirar o espírito, não tem alma. O espírito, a alma, quando o homem quando ele for para o céu, quando ele for arrebatado, o espírito e a alma vai junto. Amém? Tudo bem, queridos? E o espírito, ele faz o contato tanto com, né? Ele faz a ligação tanto com o espírito do homem, como o nosso corpo. As emoções que acontecem conosco, ela é expressa na nossa carne. As expressões que nós vemos na nossa alma, ela começa a ser externada na nossa carne. Quando você está emocionalmente abalado, né? Como você vai ver essa expressão? Através do nosso corpo, através da nossa carne. Não é verdade?
Então, essa ilustração é bastante interessante. Então, esse primeiro ponto aqui, conceito, que eu vejo que é super importante eu entender e guardar no nosso coração, que Deus ele se comunica com o nosso espírito e não com a nossa alma. Eu não posso esquecer isso. E talvez a dificuldade para muita gente, quando tenta associar ou tentar fazer contato de Deus, tentando expressar alguma coisa ou achar que a alma vai fazer alguma diferença. Porque é através do seu espírito que ele comunica. E da mesma forma, irmãos, de que forma a gente vai perceber o contato, a comunicação, aquilo que Deus quer falar conosco? Através do nosso coração, do nosso espírito. Quando a gente tenta entender Deus através da nossa alma, das nossas emoções, a gente entra em parafuso. Porque nós falamos aqui, irmãos, que a fé, ela opera no nosso espírito, não nas nossas emoções. Porque, irmãos, fé não tem nada a ver com emoções. Veja como é importante a gente saber isso. Porque se eu esperar sentir alguma coisa, sentir um arrepio, ou ter uma emoção tamanha para começar a crer, não vai acontecer. Porque a gente sempre fala isso, ó, não espera você sentir alguma coisa para você passar a acreditar. Você tem que crer naquilo que a palavra diz, independente se as suas emoções não estão caminhando junto. Amém? Veja que importante a gente saber disso. Que talvez você não esteja com uma emoção tão tranquila assim. Você não esteja tão bem emocionalmente. Mas quando a gente falar assim, ó, você precisa crer. Irmão, independente se você está alegre ou não, vamos crer. Você precisa crer. Amém, irmãos? Você está comigo? Eu não posso entrar em contato com Deus com a minha mente. Você não pode entrar em contato com Deus com a sua mente. Vamos abrir a Bíblia aqui, em João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Olha que embasamento bacana esse aqui. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Deus é... Acharam aí? Deus é... Importa que os seus adoradores... Cadê os adoradores aqui do Senhor? Levante a mão. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Por que em verdade? Irmão, está falando aqui do novo nascimento. A verdade da palavra. Transformado. Espírito recriado através do ensinamento da palavra. Importa que os verdadeiros adoradores adorem o Senhor em espírito e em verdade. Tem uma outra passagem aqui também, em Romanos capítulo 8, versículo 16. Muito interessante também. O próprio Espírito testifica com a nossa alma. Romanos 8, 16. Olha aí na sua Bíblia. O próprio Espírito testifica com a nossa alma. É isso? Com o quê? Com o nosso espírito, que somos o quê, irmãos? Filhos de Deus. Amém? Você está pegando aí? O nosso espírito, irmãos, é a parte mais importante da nossa tríplice natureza. Está entendendo por quê? Primeiro que a comunicação que eu tenho com Deus é através do meu espírito. O seu espírito se comunicando com o Espírito de Deus se comunicando com o meu espírito. É a parte mais importante. E quando eu falo isso, irmãos, eu não estou menosprezando a alma do homem. A gente tem muito cuidado para falar a respeito desse assunto. Eu ouvi dizer que a parte mais importante é o espírito do homem, amém. Então, menosprezar a alma. Não, irmãos, a alma também faz parte da vida do homem. Você tem a sua alma. Nós temos sentimentos, nós temos emoções. Mas entenda que essa funcionalidade, irmãos, eu preciso entender, e que toda vez que a alma tentar sobressair, ou tentar passar à frente, a gente precisa lembrar da palavra, a gente não pode deixar ser levado pelos sentimentos e ficar com o que a palavra diz ao nosso respeito.
Amém? Quantas vezes você olha para a palavra, assim, situações que você já se deparou, e aí você não tem vontade de fazer nada, você está passando por algumas situações, você está passando por algumas pressões, e a palavra fala algo ao seu respeito. E qual é a sua posição diante disso? Qual é a sua reação quando você está diante daquilo que a palavra diz a seu respeito, mas os seus sentimentos não estão colaborando? Entenda que até nessa questão a gente precisa ser treinado. Amém, irmãos? Entenda que até nessas ocasiões onde nem tudo favorece. Irmãos, quando a gente está no ambiente, principalmente esse ambiente aqui, onde nos reunimos, onde as manifestações do Espírito, onde a gente tem contato com as pessoas, onde em determinado momento nos emocionamos, né? Seja por um evento, seja por uma música, talvez seja muito fácil, irmãos, a gente receber com tranquilidade algumas coisas. Mas tem momentos, às vezes, que você não está num ambiente como esse, você vai precisar crer. E é por isso que a fé não vai operar na sua alma, é no seu espírito. Diga assim: eu preciso me conhecer pela palavra. Amém, irmãos? Você está entendendo? Eu entendo, para até ilustrar o papel do nosso espírito, né? A funcionalidade do nosso espírito. Eu vejo o nosso espírito como uma antena, onde está funcionando ali para captar aquilo que o Senhor está falando nesses dias. Amém? Como está a sua antena hoje? Está atento àquilo que o Espírito Santo está falando nesses dias? Porque Deus, Ele fala. Amém? Agora vamos lá, né? Diante dessa explanação toda, alguém poderia perguntar assim: pastor, mas como funciona isso, né? Como identificar se é uma mera emoção, é coisa da alma, ou se é coisa do espírito? Como eu consigo perceber se de fato eu consigo ouvir a voz de Deus ou não? De que forma Deus ele se comunica com o homem? Porque, irmãos, eu cresci num ambiente que ensinava a respeito dessas coisas, eu volto a dizer aqui, de uma forma, algumas coisas um pouco distorcida, mas nas minhas primeiras caminhadas eu achava que a forma de Deus falar, e quando ouvia alguma coisa, alguém dizia assim: ah, Deus pode falar com o homem. Eu achava que ouvia uma voz clara, como se estivesse falando pessoalmente com uma pessoa. Eu achava isso. E eu ficava desesperado, porque de vez em quando eu ouvia alguns irmãos falar assim: ah, Deus falou comigo. E eu ficava desesperado, porque na medida que os anos iam passando, eu nunca ouvia a voz de Deus falando. Como é que Deus... às vezes eu perguntava assim: vem cá, como é que foi isso? Como é que é a voz dele? Aí a pessoa tentava me explicar: não, mas ele falava aqui dentro no coração. Como assim? E falava que tinha uma caixa, tipo uma caixa de som aqui dentro, alguma coisa. O que era? Né? Às vezes a gente tenta explicar isso para as pessoas, não é verdade? Né? E alguém pensa, né, cria aquela expectativa de que vai ouvir aquela voz: oh, meu servo. Pode acontecer isso? Pode, irmãos. Mas a forma principal, primordial, de Deus falar com o homem, Deus tem diversas formas de se comunicar com o homem. Seja através de uma ministração da palavra, eu aqui ministrando, Deus está comunicando algo para você. Seja através de uma voz audível, realmente. Você ouvir como se uma pessoa estivesse falando pertinho de você. Ou seja também através de um sonho, de uma visão. Várias formas que Deus pode se comunicar com você. Mas a principal, irmãos, é através do testemunho interior. O que vem a ser isso, pastor? Eu creio que a maioria aqui já ouviu aquele termo, que é até conhecido lá fora também: intuição. Quem sabe o que é intuição? Você não ouviu nada, ninguém falou no seu ouvido, né? Você não está pensando nada, mas tem aquela sensação. É como se, vou dar um exemplo para você. Você vai pegar esse caminho aqui, aí você tem uma impressão, tem alguma coisa dizendo aqui, não é assim que acontece? Para eu não pegar esse caminho. Quem já aconteceu isso? Tem uma coisa aqui para eu não embarcar nesse ônibus. Já aconteceu? Levanta a mão. Alguma coisa assim que você não consegue explicar.
E quando você tenta passar para alguém, essa intuição que você está tendo, não é verdade? Aí você fala assim, ó, não sei, não estou ouvindo nada, não estou pensando nada, mas eu tenho uma impressão, uma coisa me bloqueando, me travando. É como se alguma coisa estivesse reprovando uma ação que eu pretendo fazer. Não é? E a gente entende, interpreta isso como testemunho interior. E a palavra, irmãos, vai nos ajudar a sermos mais sensíveis a essas instruções. Você está comigo? Esse freio, né? Essa intuição. A Bíblia também fala de uma voz interior. E eu vou embasar aqui, através de alguns textos aqui interessantes. Eu queria que você abrisse aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 15. Olha só o que diz a palavra. E eu sei que você já ouviu ministrações citando esse texto. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Que a paz de Cristo seja o juiz em meus corações. Olha só que interessante aqui, nesse primeiro trecho desse versículo, a gente já consegue perceber alguma coisa aqui, ó. Que a paz de Cristo seja o juiz em sua mente, não em seu coração. Visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A paz de Deus seja o árbitro no coração. Eu gosto muito desse texto aqui, irmãos, que quando alguém pergunta assim, pastor, como eu sei se está sendo aprovado por Deus ou não? Como eu consigo perceber se Deus está aprovando alguma coisa? O próprio texto aqui já está dando essa instrução para a gente. Que a paz de Cristo seja o árbitro, seja o juiz do seu coração. Você vai fazer uma coisa, não está sentindo paz? Precisa mais de alguma coisa, querido? Você está comigo? Você que é crente, nascido de novo, o Espírito Santo habitando no seu espírito, no seu coração. Amém? Você vai tomar uma ação, uma coisa que você precisa decidir, um lugar que você precisa ir, se associar com alguém, se relacionar com alguém. Você crê que Deus fala? Não precisa você ficar atrás de profeta lá, de vaso, para falar com você? Esse entendimento, irmãos, vai nos ajudar a parar com esse negócio de ficar correndo atrás de vaso. Tem vaso ali, tem vaso aqui, tem vaso acolá. Ah, eu estou sabendo que tem uma irmã ali que revela, coloca você do lado do avesso. Sabia que você está correndo risco? Sabia que o Deus que você serve não é um Deus que manda recado, ele pode falar diretamente com você? Amém, irmãos? Você está comigo? Quando você está ouvindo muito vaso falar, irmão, se preocupe com isso, viu? Tem alguma coisa errada. É porque você não está ouvindo Deus, aí Deus tem que levantar o homem para falar com você. Você não está ouvindo Deus, aí Deus tem que levantar uma pessoa para ir lá falar com você, porque você não está ouvindo. O Espírito Santo está gritando dentro de você, o seu Espírito gritando, falando, sinalizando, e você não está ouvindo. E está esperando um vaso. Se a colher cair no chão, é isso. Se o garfo cair no chão, é aquilo outro. Não é verdade? Fica vivendo igual o homem lá do Velho Testamento, sendo guiado por sinais externos. Você sabia, irmãos, que no tempo da igreja você pode ser guiado por dentro? O Espírito Santo não está dentro de você para enfeitar. Tem um propósito. Amém, irmãos? Então a paz de Deus seja o árbitro do seu coração. E como a gente começa a se aperfeiçoar com isso, crescer, quando a gente começa a ser fiel a essas instruções. Como nos tornamos mais sensíveis a essas percepções? Quando a gente passar a ser fiel a essas direções por dentro. Amém, irmãos? Todos nós fomos criados, irmãos, para ser dirigido por dentro. Se o Espírito Santo, se Deus quiser comunicar algo com você, Ele vai falar no seu coração. Então,
que texto maravilhoso é esse? Que a paz de Cristo. Está tendo paz? Legal, faça. Amém? Das formas que Deus tem para comunicar ao homem, que é a principal, é a palavra. Você está ouvindo uma coisa na palavra que está reprovando uma ação sua. Aí você tem uma coisa, não, mas eu estou tendo uma direção aqui. Não, meu irmão, a palavra está dizendo, a palavra é a profecia mais importante. É a maior profecia. Se a palavra já está dando uma direção, precisa orar para saber se é para fazer ou não fazer? Não, a palavra já está dizendo. Mas tem coisas, irmãos, que você não vai ver na palavra. E o Espírito Santo vai tratar diretamente com você. Amém? E é tão maravilhoso isso que, em algumas ocasiões, o Espírito Santo até nos recorda de situações que nós vivemos, onde ele já deu uma direção e você tomou uma direção inversa e você viu lá na frente coisas que, de repente, daria errado se você tomasse uma direção errada, se você fosse por esse caminho. Sabe que a gente, irmãos, precisa até aprender em situações que a gente nunca vai saber o porquê de não tomar aquela decisão, o porquê não se envolver com isso, o porquê não fazer aquilo. Talvez a gente nunca vai saber o porquê não ter tomado essa decisão. O mais importante não é você saber, irmãos, o mais importante é você obedecer essas instruções. Amém? Você que é jovem, adolescente aí, né? Está pensando aí, está interessado por alguém, ora ao Senhor. A paz de Deus é o árbitro do seu coração, mas eu amo ele, eu amo ela. E o interessante é que, às vezes, quando a gente tem a oportunidade de conversar, de dar algumas orientações, né? Porque o mal do crente é tentar terceirizar uma responsabilidade que é dele. Cuidado com isso. Não coloque o seu pastor, o seu líder numa furada. E às vezes eu pergunto assim, vem cá, Deus falou alguma coisa para você? Ah, eu cito esse versículo aqui, que a paz de Deus é o árbitro do coração. Você está entendendo esse texto aqui, meu irmão? Ah, eu entendi, pastor. E aí? Está tendo paz? Não estou meio assim, meio em dúvida. E a gente sabe que dúvida, irmãos, é pecado. Ah, eu estou meio assim. Aí tem uns que são até mais abertos na clareza, né? Fala assim, eu estou sentindo freio. Ô, meu irmão, você citou aqui a palavra, está sentindo um freio. Tem um juiz freando você. E aí você quer o quê? Que eu valide esse erro seu? Essa desobediência sua? Porque ela no final vai falar assim, não, mas o pastor falou que é. O pastor. Você está comigo, irmãos? E outras coisas mais. Isso acontece só no meio dos crentes. E aí, já vi situações que a pessoa sabe que Deus não está aprovando aquilo. E aí procura um vaso, outro vaso, outro vaso. Vai procurando até achar o vaso que vai aprovar o que ele vai fazer. E daqueles 100 vasos que falou que não, um falou que sim, não, mas ouvi, esqueceu os outros. Porque, na verdade, ele quer desobedecer. Amém, irmãos? Você está comigo? Tem alguma dúvida a respeito, irmãos, dessa passagem aqui? Eu creio que não. Filipenses capítulo 4, versículo 6, ou um outro embasamento aqui bem interessante. Diz assim, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Ansiedade da onde, irmãos? Espírito ou alma? É alma. É a parte emocional. Se a gente não tomar cuidado com a ansiedade, isso pode trazer doença da alma, depressão e outras coisas mais que a gente vê por aí. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas, presta atenção aqui, irmãos, nessas colocações aqui, ó. As vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Há ações aqui, irmãos, a serem feitas. Se a ansiedade bater, se alguma doença, até doença da alma, por que não citar isso? Se alguma coisa, se algum sentimento, se alguma inquietação bater, irmãos, porque isso só dá em homem. Só dá quem tem alma. Quem é que tem alma aqui? Todo mundo aqui tem alma. Só dá em gente.
E há uma instrução aqui em Deus para agirmos. Porém, sejam conhecidas diante de quem? De Deus, as vossas petições. O que você precisa? Abra sua boca, querido. Fale com o Senhor. Através de quê? De que forma eu vou me comunicar com Deus? O meu espírito se comunicando com o Senhor. De que forma? Através das nossas orações. E aí, através das nossas orações, ele fala assim, pela súplica, com ações de graças. É um fechamento aqui bem interessante. Dando graças ao Senhor. Você crê que todas as suas questões foram depositadas ao Senhor e você descansa. E você confia. E você agradece ao Senhor. Amém? Você está comigo? Olha só o versículo 7. Preste atenção, por favor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, que está acima de qualquer sentimento, porque entendimento, irmãos, é algo da alma, do psique, da mente. A paz de Deus está acima daquilo que você está pensando. Porque, irmãos, quando estamos diante do desconforto, daquilo que nós estamos passando, da pressão que nós estamos enfrentando, quando a gente pratica aquilo que a palavra está nos ensinando agora, há uma informação aqui necessária para a nossa vida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, está acima do que você pensa. Está acima das circunstâncias. E fala assim, ó, guardará. Eu gosto dessa parte aqui. O vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Por que não obedecer essas instruções aqui? E a gente permite que a alma venha tomar conta. A gente permite que a alma venha nos colocar numa condição de perigo. A gente permite que a alma comece a tocar o nosso rumo, o nosso destino, as nossas decisões. E nós temos aqui, irmãos, armas que podemos usar para que realmente a paz, que excede todo o entendimento, venha guardar tanto o meu espírito, como também a nossa mente. Amém? Você está comigo? Diga, Deus é bom. Aleluia. Como o Senhor sabe disso, pastor? Eu sei porque sei. Porque alguém, de repente, esteja assistindo você, sabe da tua situação, e você está descansando, você está confiando no Senhor. Tudo que você precisava fazer, você já fez. Daqui para lá, não tem mais o que fazer. E aí você apresentou ao Senhor as suas súplicas, as suas petições, através da oração. E você descansou nele. E a paz de Deus, a aprovação do Senhor, as direções do Senhor, né? Já aconteceu com você, você está inquieto, você está perturbado com aquilo, aí você ora ao Senhor, aí vem aquela paz que excede todo o entendimento. Alguém, de repente, tenta entender o porquê dessa atitude sua, dessa decisão, desse descansar seu. Mas você sabe o que sabe que Deus está no controle. Você sabe o que sabe que Deus pegou a sua causa. Você sabe o que sabe que você vai sair dessa situação. E às vezes um crente lá desinformado, desavisado, chega a falar para você, ih, rapaz, e agora? Já era. Eu falo, não, já era não. Já está com o Senhor. Eu estou descansando. Ih, rapaz, vai dar ruim, não vai dar ruim não, meu irmão. Tá tudo com o Senhor. Amém, irmãos? Descanse no Senhor. Confia nele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém, irmãos? Você confia no Senhor? Glória a Deus. Romanos 10:10 não precisa abrir. Olha só que interessante aqui essa passagem. A gente fala muito a respeito aqui da salvação,
mas é para a nossa vida hoje, aqueles que já são salvos em Cristo Jesus, que diz assim, Romanos 10, 10, pois com o coração se crê, para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Amém? O que você está fazendo, irmãos? No dia mau, no momento de pressão, creia com o coração e confesse a palavra e declare a palavra. Como você pode treinar o seu espírito? Nós falamos aqui, irmãos, através da oração, da súplica. Por isso que eu até indiquei esse livro aqui, Línguas depois do dia de Pentecostes. Uma forma também de você fazer oração, também oração em outras línguas. Você pode treinar o seu espírito. O que nós estamos falando aqui, irmãos, até agora, isso precisa ser treinado. Essas percepções que a gente entende ou percebe no decorrer da nossa caminhada. A forma de eu treinar e começar a ser mais sensível a isso é passar a acreditar, a dar crédito nessas instruções por dentro. Porque acontece, né? Será que é coisa da minha cabeça? Será que é o diabo que está soprando? Será que é o Espírito que está falando? Irmãos, a gente precisa treinar essas coisas. Porque vai chegar um momento que você vai perceber se é o diabo que está soprando alguma coisa. Se é coisa da sua cabeça, porque você comeu feijoada a 1h da manhã. E começa a ver coisas, a ouvir coisas. Ou se de fato é o Espírito Santo que está falando com você. Mas super importante é você ter o conhecimento da palavra. Você se envolver com a palavra. Amém, irmãos? Você está entendendo? Vamos repetir então para ficar bem fixado isso. Fé. Mais uma vez, fé. Não é na mente. É no coração. Aleluia. Tem um dos livros do Kenneth Hagin que ele fala assim, semeando a semente da palavra em nossos corações. Né? O que a gente pode fazer? De que forma isso funciona? Lendo, ouvindo, pensando e confessando a palavra. No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 20, diz assim, não precisa abrir. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. É a parábola aqui da semeadura, né? E todos nós cremos que o bom solo do nosso coração está pronto para receber a boa semente da palavra. E se eu perguntasse aqui se o desejo no seu coração aqui é crescer espiritualmente. Claro que teu desejo no coração é crescer espiritualmente. Mas é importante você estar exposto à palavra. De que forma você pode se expor à palavra? Né? De que forma você pode crescer espiritualmente? Como é importante você estar num ambiente como esse, onde você pode ouvir a palavra, você receber a tua palavra, entrar na sua mente e cair no seu coração. E aí, quando você passar por circunstâncias, aquilo que você ouviu nesse lugar, nesse ambiente, você vai declarar aquilo que você aprendeu aqui. Toda vez que o diabo tentar enganar você, dizer que você não pode fazer isso ou aquilo outro, você vai declarar assim, em nome de Jesus, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A boca fala o que está cheio o coração. Se você não estiver cheio da palavra, na hora que você for pressionado, apertado, o que vai sair da sua boca? A gente já deu um exemplo aqui de uma laranja. Se você espremer uma laranja, o que tem que sair daquela laranja é o suco dela, é o suco de laranja. Não é espremer uma laranja, sai um outro tipo de fruta. Tem que sair um caldo específico daquela fruta. E se você, irmãos, é nascido de novo, se o Espírito Santo está dentro de você, toda vez que você for pressionado, o que tem que sair de você é a palavra. A palavra está perto de ti, na tua boca e no seu coração. Na sua boca e no seu coração. Uma das coisas que acontece, irmãos, quando alguma coisa dá ruim,
A vontade que nós temos aqui é se isolar, não falar nada, ficar quieto. Irmãos, é a hora que a gente precisa abrir a boca, declarar a palavra. Não, vai acontecer. Alguém falou assim, vai dar ruim. Não, não vai dar ruim, não, vai dar tudo certo. O Senhor é comigo, o Espírito Santo habita dentro de mim, o maior habita em mim. Amém, irmãos? Talvez você esteja numa situação onde não vai estar exposto para você ouvir uma palavra, mas a boca mais próxima do seu ouvido é a sua. Então você pode se ministrar. Pegue a palavra, começa a ler alto para você ouvir, você vai declarar, você vai ouvir, vai se alimentar. Vai ser esse fluxo aqui, ó, entrando aqui, ouvido e falando e mente. Amém, irmãos? Você está comigo? Aleluia. Diga para o seu irmão assim, ó, se expõe à palavra. Não seja preguiçoso. Aleluia. Aleluia. Talvez a preguiça aí está deixando você devagar. Amém. Pastor Marcelo vai sempre falar sobre a importância de você ler, de você meditar a palavra. Você quer vitória, você quer sucesso, você quer crescer espiritualmente, mas operando debaixo da preguiça não vai dar certo, irmãos. Não vai funcionar. Amém, irmãos? Você está entendendo a palavra? Oh, glória! Nós podemos fazer manutenção da nossa mente. É possível isso, pastor? Sim. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Você conhece essa passagem aqui também? Filipenses 4, 8. Podemos fazer manutenção da nossa mente, sim. Diz assim o texto: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém, irmãos? Às vezes a gente recebe algumas informações aí, ou alguém nos questiona, né? E pede também, senhor, pastor, eu estou tendo algumas coisas na mente, umas confusões, umas perturbações, eu queria que o senhor orasse aqui para que saísse essas coisas erradas da minha mente. Irmãos, essa oração não funciona. Você precisa renovar a mente com a palavra. Amém, irmãos? Se for alguma ação do diabo no externo atacando você, a gente vai repreender no nome de Jesus. Mas a maior parte, a responsabilidade é nossa. Então, como você está se expondo à sua vida? O que você está ouvindo? O que você está vendo? O que você está lendo? Isso é importante. Como a gente vai ter uma mente renovada com a palavra? Se a maior parte da nossa vida é exposto a coisas que não ajudam em nada. Como a gente vai ter uma mente renovada? Como a gente vai conseguir cumprir tudo aquilo que nós lemos aqui em Filipenses, se a gente não vou falar gastar tempo, não ganha tempo em ler bons livros? Como a gente vai ter uma mente renovada e trabalhar essa manutenção da mente, praticando essas verdades, se a maior parte da minha vida é assistindo coisas que não prestam? Eu vou ter dificuldade. Amém, irmãos? Tem coisas que é você que vai fazer. Não existe oração forte para resolver o problema da sua mente. Pastor, não consigo, não consigo. Só em declarar essas coisas a gente vê que já tem problema. Pastor, não dá, não tenho condições, não vai dar, eu não posso. Já tem problemas. E às vezes nos meus atendimentos, quando ouço algumas coisas que você vê que a mente da pessoa está totalmente fora, eu já venho já com remédio. Irmão, dá uma lida nisso aqui. Pastor, mas eu tenho preguiça. Então, meu irmão, vai continuar assim. Amém, irmãos? Você está comigo? Diga graças a Deus.
Aleluia, aleluia, aleluia. Em Gálatas capítulo 5, você conhece essa passagem aqui, fala sobre fruto do Espírito e obras da carne. Andar no Espírito, andeis no Espírito, e jamais cumprireis a concupiscência da carne. Amém? Andar no Espírito não é andar esquisito, não é andar pisando na casca de ovo. É meditar na palavra, é orar, é declarar a palavra. Amém, irmãos? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Amém? Aquilo que precisava fazer no seu espírito já foi feito. O seu espírito ele foi transformado quando você aceitou Jesus. Amém, irmãos? A sua alma é uma responsabilidade sua. A alma é responsabilidade nossa. Todos nós temos a responsabilidade de trabalhar nossa alma. De que forma isso, pastor? Renovando a mente com a palavra. Aquilo que você vê que é porcaria, não coma. Amém? O mesmo cuidado que você tem com o corpo, de não comer porcaria, porque vai fazer mal para você. Tem porcarias que podem causar dano para a sua alma. E aí, quando você for entrar em Filipenses, capítulo 4, você vai ter dificuldade. Tudo que é bom, tudo que é amável, se louvor há, se alguma coisa existe que venha edificar você, seja isso que ocupe a sua mente. Mas se você não tem o conhecimento das coisas boas que pode ocupar a sua mente, você vai colocar o quê? Às vezes é muito comum acontecer no meio dos crentes, né? Tá sentindo às vezes uma sensação de vazio, de uma fraqueza, de um desânimo. Ah, vou ver um filme lá para me animar um pouquinho. Vou botar uma comédia para eu rir, para ficar bem. Não é assim que acontece? Está rindo que, né? É verdade, né? Ah, eu estou me sentindo vazio, meio desanimado. Vou ver um filmezinho. Tem algum problema? Não. Mas talvez o teu espírito já está gritando aqui, ó. Vai ler a palavra. Vai ler um livro. De repente está gritando com você. Você está lá entendendo nada. Aí compra uma barra de chocolate desse tamanho, come. É desse chocolate. Aí come chocolate. Nada contra chocolate. Pastor Marcelo ama chocolate. Quiser abençoar, fique à vontade. Está agindo igual o mundo, né? Porque o mundo, você vê que perdido com o vazio, ele busca coisas para tentar suprir uma carência aqui dentro. Seja trabalhar demais, beber, mergulhar nas drogas. Não sabe. O que está faltando é Jesus dentro dele. E por isso esse descontrole. Agora, depois que a pessoa se converte, aceita Jesus, vai ter momentos, irmãos, que não é porque você está na condição lá do perdido, morto espiritualmente. Você tem a vida de Deus dentro de você. O Espírito Santo habita dentro de você. Mas o seu espírito recriado, o seu eu verdadeiro, vai gritar. Quando você negligenciar a tua vida espiritual. Pastor, isso é normal? É normal. Todo crente nascido de novo. Se estiver fora da linha, o teu espírito vai gritar. Se você está muito humano, o teu espírito vai gritar. Se você não lê a Bíblia, você vai sentir aquela coisa assim, aquele sinal lá alertando que precisa alimentar. Quer ver uma coisa? Quando você fica muito tempo sem comer, sem alimentar a sua carne, o que acontece aqui? Não faz um barulhinho? Tem barulho maior do que outro, né? Tem estômago até que fala, já viu o estômago falando? Fala, eu já vi estômago falando. Eu já vi, gente. Eu falei, Jesus, o que é isso? Que espírito sois? Agora a alma também grita. Então o crente precisa saber quando você não está bem. Não espera entrar no soro, não. Não espera o anjo trazer você aqui na igreja, aqui carregado, aqui jogar aqui dentro, não. Já começa a perceber, né, que, opa, vou orar, vou ler a palavra, vou meditar na palavra, vou renovar a mente.
Eu estou meio perturbado, entrou algumas coisas estranhas aqui na cabeça. Eu acho que o diabo está falando alguma coisa. Engraçado. Consegue identificar que o diabo está falando, mas não o espírito. Estranho, né? Não, o diabo está falando, pastor. Vem cá, o espírito está falando alguma coisa? Não. Mas o diabo está falando. Alô? Amém, irmãos? Guarda o seu coração. Amém? Eu falei aqui da importância de nós guardarmos a nossa alma, renovando a nossa mente com a palavra. O espírito já foi resolvido o problema na cruz do Calvário. Agora, a nossa carne. Eu gosto que a instrução que o apóstolo fala, né? Em uma de suas cartas. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Não é que ele pega um pedaço de chicote lá, um flagelo e pá, dá a cabeçada na parede. Nada disso. Esmurrar o corpo, reduzir a escravidão, é colocar a sua carne sujeito ao seu espírito, o seu eu verdadeiro. Porque em outro tempo você fazia a vontade da sua carne e dos seus pensamentos. Agora as coisas mudaram. Quem está no controle, quem está mandando aí é o seu espírito, o seu eu verdadeiro. O seu espírito recriado. Você está em Cristo hoje? Você é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo em você. O seu espírito recriado. Amém, irmãos? Você está comigo? Guarda o seu coração. Renova a mente com a palavra. E no final vai dar tudo certo. Amém?